Muito bem. Muito bem, vamos iniciando por aqui a live de hoje com o tema respeito à criança, mas principalmente nessa primeira live falando sobre respeito à criança, respeito à infância, vamos falar sobre respeito à criança interior. Mais do que o respeito às nossas crianças, de uma forma geral, as crianças da nossa convivência, é importante a gente refletir um pouquinho sobre a importância de respeitarmos a nós mesmas, em primeiro lugar. E para que a gente possa respeitar a nós mesmas, a gente precisa entender os processos de dores, feridas, traumas que a nossa criança interior viveu quando ela era criança, né? Ela estava atuando e isso foi armazenado dentro de nós e nós carregamos ao longo de toda a nossa vida. Então, as dores que a gente carrega na nossa criança interna, elas vêm lá da nossa infância, das vivências que a gente teve. E muitas vezes a gente não consegue tratar com respeito as nossas crianças no nosso dia a dia, nossos filhos, sobrinhos, afilhados, as crianças na rua, porque nós estamos com muitas feridas e muitas dores na nossa criança interior. Sem que eu olhe, trate, cuide da nossa criança, né? Da minha criança em primeiro lugar, eu não vou conseguir ter empatia e ter paciência, tranquilidade para cuidar das outras crianças que estão ao meu redor, dos meus filhos, dos meus afilhados, sobrinhos, filhos dos meus amigos. Então, essa primeira conversa aqui sobre respeito à criança, eu quero trazer um pouco dos estudos que eu realizo já há mais de 10 anos, em cima de traumas realizados, ocorridos, né, lá na infância. Todos nós vivenciamos, em maior ou menor grau, situações traumáticas que nos marcaram, que ficaram lá paralisadas, congeladas dentro de nós, desde aquele momento em que aconteceu. A situação traumática, e a gente traz aqui o tema trauma, mesmo que seja uma palavra forte, ela não é simplesmente aqueles grandes eventos que aconteceram na nossa vida, a perda de um familiar, a separação traumática dos pais, uma viagem em que eu fui, teve alguma situação, né, um acidente, ou quando eu fui esquecida na escola, ou situações que muitas vezes a gente olha, a sociedade inteira entende, né, como trauma. Nossa, essa criança foi traumatizada. Os traumas, de uma forma geral, e aí a gente costuma dividir em traumas com T maiúsculo e traumas com T minúsculo. Esses traumas com T maiúsculo são todos essas vivências, como eu dei exemplos aqui, de situações que toda a sociedade entende, que todo mundo percebe que realmente a criança foi traumatizada, um adulto ficou traumatizado. Mas o trauma com T minúsculo são todas as pequenas dores, feridas, fissuras, arranhões no nosso emocional. E isso se dá desde a nossa formação no útero materno. Cada susto que a mãe leva durante a gravidez, cada insegurança para ir lá fazer um exame, para ver se a criança está bem ou não, passa para a criança devido a toda a alteração hormonal que ela fica ali nervosa, preocupada, os batimentos cardíacos que ficam acelerados, a criança entende como algo perigoso. Estamos para vivenciar algo, a mamãe está com medo, então é porque é algo sério. E a criança acaba se impactando com aquilo. Dependendo da quantidade de vezes que isso repete e com a intensidade com que essas cenas acontecem, isso vai ter maior ou menor consequência na vida adulta. Os meus estudos baseados em traumas, dessa terapia com a qual eu trabalho, que é o EMDR, que significa dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares. É uma terapia que eu já expliquei um pouco sobre ela em lives anteriores. Eu tenho um outro perfil do Instagram que eu falo mais detalhadamente sobre essa terapia. Hoje o meu foco não é exatamente isso, então eu acabo não falando muito do MDR. Mas o MDR trata traumas lá na origem, onde aconteceram e onde ficaram armazenados a nível cerebral, e isso impacta ao longo da vida toda. Foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, devido a essa preocupação do quanto os traumas vividos na infância influenciam na vida adulta. Será que realmente a gente esquece com o passar dos anos, né? Que muitas pessoas dizem, ah, não, deixa aí, tá lá num cantinho, né? Isso aí vai ser esquecido com o tempo, já superei, já esqueci, que bobagem, nem sinto mais nada quando eu lembro disso. Mas os estudos mostram que a área do cérebro que foi afetada por aquele momento doloroso, traumático, e dependendo do que aconteceu,
é uma área do cérebro, mas geralmente na área mais emocional, porque quanto menor a criança, menos o cérebro dela é desenvolvido, menos ela tem conexões nas áreas mais racionais do cérebro, menos ela consegue lembrar depois de imagens, visualizações do que aconteceu. Então, esse trauma é armazenado no cérebro que já está pronto, que já tem conexões, que é o cérebro emocional. E devido a isso, a criança acaba sentindo no corpo toda a tensão do medo que ela viveu, que às vezes é um grito que a mãe deu. Eu tenho um exemplo que eu dou muito seguido nas lives que eu faço, que é de um bebê que estava no berço, com 2, 3 meses, e o irmãozinho mais velho foi lá com um balão, todo feliz para brincar com o maninho, a maninha que estava lá no berço, era uma menina, a maninha que estava no berço, e ele, na animação dele, estourou o balão. E a criança primeiro entrou em choque, com aquele estouro, né? Dá um eco no quarto, quando estoura um balão no silêncio, e depois ela começou a chorar. E aí até vinha um adulto e, filho, o que, que aconteceu? Ah, mamãe, eu estourei o balão, foi sem querer e tal. Ela se assustou. O adulto pega a criança no colo, acalma, trauma instalado com sucesso, como a gente costuma dizer. Essa criança, ao longo de todo o crescimento e a criação dela, passou a ter medo desse estouro, medo do balão, medo de festas infantis onde tinha balão. E isso foi se espalhando para muitas áreas da vida dela. Porque, na verdade, aquele pequeno estouro, aquele pequeno barulho ali, para ela teve o sinônimo de risco, risco de morte, algo de ruim está acontecendo, vai acontecer, que barulho é esse, o que, que é isso? Então, como a criança não tem ainda essa compreensão do mundo, quando ela já tiver 3, 4 anos e estourar um balão, ela vai olhar e vai dizer, ah, estourou, se foi ela ou se foi alguém. Mas quando ela é recém-nascida, ela não tem essa percepção. E o cérebro dela não tem recursos para trazer para ela a informação. Calma, é um balão estourando. Porque ela não sabe, ela não aprendeu sobre isso ainda. Então, somos nós adultos que vamos passando para a criança essas experiências. Então, à medida que essas situações acontecem lá na infância, em maior quantidade ou em maior intensidade, isso compromete lá na nossa vida adulta. Então, eu quero iniciar essa fala hoje sobre o respeito à criança interior, para que a gente possa conhecer um pouquinho as marcas que a gente tem na nossa vida. Esse estudo que foi feito há uns anos atrás criou um questionário, digamos assim, que são 10 questões de uma escala, que é uma escala aplicada por alguns terapeutas. Eu, por um tempo, aplicava nos meus pacientes, quando eles iniciavam terapia, eu encaminhava para eles uma ficha de dados pessoais e essa escala, que é a escala ACE, é a escala das situações adversas vividas na infância. Então, os pesquisadores compilaram ali várias situações vividas por crianças até os 18 anos, crianças e adolescentes até os 18 anos, e o quanto isso tinha relação com doenças físicas e mentais lá na idade adulta. E eles passaram anos acompanhando famílias e registrando situações que estão ali, por exemplo, uso de álcool, drogas por algum familiar, né? Às vezes um alcoolismo desenvolvido, separação dos pais, violência física contra a criança, violência física contra algum outro adulto da casa, mas que a criança presenciava, né? Às vezes o pai que bate na mãe, a mãe que bate no pai e a criança visualiza isso, vivencia isso.